sou professora de Geografia e a gente vai dar continuidade ao estudo do material do 9º ano. A matéria é globalização da pobreza. A gente já viu algumas características da globalização, na verdade a gente viu como a economia e as relações entre os estados, depois da nova ordem mundial, né, depois que a gente tem a adoção final da União Soviética, como essa relação vai acontecer. A gente observou que você tem uma mudança na relação entre os estados. A gente vai observar que existe uma alteração nessa relação. E entre as coisas que a gente vai observar é que você tem o crescimento da globalização. A globalização é entendida como um processo técnico, né, onde você vai acelerar a capacidade técnica, e a globalização também é entendida como um fenômeno cultural, um fenômeno diplomático, né, que vai acontecer de várias formas. Então a gente vai observar que a globalização ela pode ser entendida também por um lado ruim da globalização. A globalização ela pode ser entendida como uma fábula, que é essa ideia de união, ela pode ser entendida como uma realidade, que é uma realidade mais perversa, e ela pode ser entendida como um ideal de integração entre os países. E a gente vai ver que a realidade da globalização não é uma globalização tão maravilhosa que possa promover simplesmente um encurtamento das distâncias, a maior comunicação, porque a globalização ela pode aparentar, o nome já vai dizer o nome de uma questão global, mas na verdade ela vai mostrar que ela tem uma hierarquia e que os estados e as populações não vão usufruir da mesma forma. Então, aqui a gente vê um gráfico, uma charge que é muito curiosa, que ele faz a diferença do iPhone para o iPhone. Né? Uma brincadeira que ele faz a menininha mais rica, bem vestida e tudo mais, fala, o meu iPhone está tocando. E você vê uma criança, ele coloca ali, dá um drama maior, bem magra, falando que meu iPhone está tocando, que seria o estômago da criança que está sentindo fome. Na verdade é para mostrar, e já tem uma série de vídeos e de imagens que mostram as diferenças entre as diferenças entre pessoas dentro da globalização. É muito fácil a gente falar que a globalização é maravilhosa, que ela vai trazer benefícios técnicos, que ela vai trazer acesso a equipamentos de alta tecnologia, que ela traz a possibilidade de uma viagem internacional mais barata, ela traz a possibilidade de acompanhar o que está acontecendo de cultura no mundo inteiro. Isso de fato acontece, de fato é verdade. Só que o que a gente vai analisar é realmente esses benefícios que são trazidos pela globalização, a possibilidade de conhecer outras culturas, eles não são distribuídos de forma minimamente justa. Então, enquanto você tem a globalização representando a possibilidade de ter bens, de aumentar a sua capacidade de consumir coisas, por um lado, por outro lado, ela pode representar a diminuição dessa capacidade. Né? Então, se você pegar, por exemplo, uma criança que recebeu um tênis da Nike, é possível que uma criança americana, digamos assim, é possível que esse mesmo tênis da Nike tenha sido construído por uma criança da mesma idade na China, que trabalha horas com uma condição de semi-escravidão. Então, não necessariamente essa globalização vai representar benefícios para todo mundo. Então vamos lá, a face mais perversa da globalização é a tendência da concentração de riquezas. Essa palavra é muito importante, concentração de riquezas. É comum quando a gente pensa que o capitalismo existe, quando a gente pensa no capitalismo, a gente vai levar em consideração a produção de riquezas e a produção de inovação tecnológica. Mas essa produção de riquezas, ela não vai representar necessariamente uma distribuição. E essa concentração vai acontecer quando a gente olha os países do mundo, e ela vai acontecer também nas classes sociais dentro de um país. Então, dá o exemplo específico do Brasil. O Brasil é um país com uma das maiores economias do mundo, sétima economia, está indo para ser a quinta economia do mundo. Ou seja, muito dinheiro que circula na nossa economia, uma economia complexa, é uma das mais importantes economias do mundo. Mas quando você vai olhar a vida das pessoas que moram no país, você vai ver que essa riqueza toda ela não é distribuída de forma minimamente igual. Existe uma grande diferença entre quem tem dinheiro e quem não tem. Uma classe média diminuída e uma maior classe da população pobre. Apesar dos indicadores sociais melhorarem no país, isso ainda é uma realidade. E quando a gente vai olhar no mundo, você também vai observar isso. Países que concentram melhorias e países
que concentram a pobreza, né? Que você tem uma grande concentração de renda. Então, às vezes, se você olhar a classe média na Inglaterra e você for olhar a classe média em Uganda, você vai ver que, mesmo sendo teoricamente na mesma classe, você tem uma grande diferença no poder de consumo, inclusive não só de consumo de bens, de outros tipos de bens não necessários, digamos assim, mas também no consumo de bens necessários, inclusive alimentação, água, saneamento básico. Então a gente vê essa concentração principalmente nos países industrializados do hemisfério norte. Então é muito comum que a gente faça aquela diferença entre países do norte, que não é necessariamente um norte geográfico, então tem aí Europa, Estados Unidos e tudo mais, a Austrália vai entrar nessa divisão, e os países do sul. Então tem uma diferença nessa distribuição. A distribuição é desproporcional e gera graves problemas. A globalização pode ser caracterizada pelo empobrecimento da maioria da população, paralelamente ao enriquecimento de uma minoria. Então eu tenho essa diferença social. Como eu disse, o caso específico, o exemplo da criança que está comprando tênis da Nike e a criança que está produzindo. Para que você possa ter uma ampliação do consumo, né, e principalmente para que você possa circular esse consumo num poder que seja, num custo que seja interessante, uma das alternativas que as empresas realizam é deslocar a sua própria empresa, a sua própria indústria, a sua própria produção para um país que tem condições trabalhistas muito mais flexíveis. Então você não tem os direitos trabalhistas assegurados. E você também tem uma relação salarial muito pior. Então, para que você tenha um consumo facilitado em algum país, o caso específico dos Estados Unidos, que os produtos têm um valor muito barato, eles custam muito pouco. Esses produtos custam muito pouco nos Estados Unidos porque você tem a produção nos Estados Unidos sendo feita fora dos Estados Unidos, com profissionais que recebem muito abaixo do salário americano. Então, para que a classe média americana possa consumir, você tem um processo de exploração de trabalho em outros locais do mundo. Então, na verdade, o que antes você fazia no mesmo país, agora você vai desmembrar. Então, você tem um processo de aumento dessas diferenças. E aqui a gente vê que uma outra questão importante é a questão da tecnologia, porque a globalização ela passa com uma ideia. Então a gente vê aqui uma cidade linda, bonitinha, e você escondendo a pobreza para debaixo do tapete. Isso pode acontecer em cidades que vão esconder a sua população pobre mais afastada da grande cidade, e também isso pode acontecer nessa relação entre os países, né? Você acaba escondendo e fingindo que não existe uma relação de dependência e hierarquia. E a questão tecnológica é principal nessa questão, porque quando você tem os avanços tecnológicos, nem todos os países conseguem acompanhar. Então a produção mundial acaba reproduzindo grandes disparidades tecnológicas. E os países pobres não conseguem acompanhar essa intensa aceleração tecnológica e acabam ficando mais dependentes e com atraso. Então a produção não consegue competir, gerando uma grande desigualdade no comércio, nas relações. Isso também vai ser observado na sociedade. Então você vai observar os problemas que isso possa gerar nessa sociedade, porque a gente pode lembrar que quando você tem relações de trabalho, né, divisão internacional do trabalho, muitas vezes a tecnologia, né, vai acabar desempenhando um papel fundamental, e os países que não detêm essa tecnologia vão ficar dependentes, e isso dificulta mais ainda a sua capacidade de se desenvolver sem ser uma forma de dependência. E agora a gente vai ver uma série de mapas que vão mostrar como essa desigualdade acontece no mundo, de que forma a gente pode observar que existe uma grande desigualdade, que essa globalização traz e resulta numa grande desigualdade. Então isso aqui é mortalidade, né, o índice de mortalidade. Então a gente pode observar aqui uma grande diferença. Aqui a gente pode observar que do verde mais escuro existe uma escala aqui, que do verde mais escuro é a menor mortalidade, o menor índice de mortalidade, passando até o vermelho, que é um vinho, ao índice mais extremo de mortalidade. O que dá para observar que as condições de vida, quando a gente estuda a sua população, a gente vê que as condições de vida em locais que você tem uma mortalidade maior são
condições ou de violência, né, e principalmente de dificuldade de acesso a questões sanitárias, médicos sanitários, né, a falta de acesso a cuidados médicos, isso vai aumentar a mortalidade. Então são coisas que a gente pode relacionar com o subdesenvolvimento. Aqui quando a gente olha para a América, a maior parte dos países vai apresentar um índice de mortalidade moderado ali, né, não tão alto, mas moderado, exceto a Bolívia, que vai apresentar ali um grau um pouco maior, né, mais para mediano mesmo. Aqui a gente pode observar que o Canadá apresenta um índice de mortalidade bem baixo, os Estados Unidos também um pouco maior, mas bem menor. Então a gente pode observar que tem uma diferença aqui. A América Latina vai apresentar índices de subdesenvolvimento maior. Mas o gráfico que chama mais atenção é a África, que a gente pode observar que é o que vai concentrar o maior número de países com índice de mortalidade muito maior, com expectativa de vida muito menor. Então a gente pode apontar e observar que existe uma grande concentração de miséria. Isso está relacionado também às dificuldades de produção. São países que têm um histórico de dependência, são países que têm uma incapacidade de produção tecnológica, são países que têm a sua produção muito relacionada com produção agrícola, né? Então eles acabam sendo extremamente dependentes e sem contar com os seus conflitos internos. Então a gente pode observar que principalmente esse miolo aqui da África é o local que vai concentrar o maior problema, né? A maior pobreza, os seus maiores problemas. Aqui a gente tem um índice de satisfação das necessidades básicas, né? Então, o que você tem aí de saneamento, né? O que você vai considerar como necessidade básica. A gente pode observar, mais uma vez, a Europa e a América do Norte apresentando essas necessidades básicas sendo supridas. A gente tem aqui o Brasil e os outros países da América ainda nessa mesma questão, então ainda segue o mesmo padrão do outro mapa. Aqui, mais uma vez, a Bolívia com um índice um pouco mais baixo de satisfação. E, mais uma vez, a gente tem um problema maior concentrado na África, né? E aí, alguns países do Sudeste Asiático e tal. Você consegue manter o mesmo padrão de desigualdade. Então, a gente pode colocar vários mapas um em cima do outro e a gente vai ver que as características são muito parecidas. E aqui a gente pode observar um mapa de desigualdade, que também é uma desigualdade entre as classes nesses estados. E mais uma vez a gente vai observar a manutenção dessa mesma relação. Países que são mais desenvolvidos vão apresentar aqui um índice maior de desigualdade, de igualdade entre as classes. A Europa aqui apresenta uma diferençazinha, não mantém mais o mesmo padrão homogêneo quando a gente vai olhar a desigualdade, mas a gente pode observar também que uma das características principais é que a África vai apresentar, a África, os Sudeste Asiático, os piores indicadores. Elas não seguem a mesma lógica, mas são muito próximas. Então, quando a gente pode olhar o mapa mundial, a gente vai ver que quando a gente observa dados sobre desenvolvimento, sobre concentração de pobreza, sobre indicadores sociais, e se a gente botasse uma série de mapas aí sobre mortalidade infantil, sobre fome, a gente ia ver os mesmos locais sendo repetidos, a mesma lógica sendo repetida cada vez mais. Então, isso mostra que existe um padrão de desigualdade instalado no mundo e que essa globalização, que teoricamente teria que produzir uma maior igualdade, uma maior conexão, uma maior possibilidade de desenvolvimento econômico, tantas instituições internacionais são criadas para isso, ela acaba sendo ineficiente e acaba agravando essa relação de dependência e piorando a vida das pessoas. Mais importante do que ter um problema econômico de dependência é o fato de que dentro desses países a gente pode observar que uma grande parte da população sofre com problemas econômicos, com a falta de acesso às necessidades básicas e vão apresentar os piores indicadores sociais possíveis. Então, essa é uma face não tão bonita, mas é uma face verdadeira da globalização. Ela não representa simplesmente ganhos, ela pode representar perdas por uma classe, mesmo que não esteja próximo, mas que existe no mundo e que sofre com as consequências desse processo. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!